Se você é mulher, é bem provável que já tenha escutado em algum momento da vida frases como: "Deixa que eu vejo isso para você. Finanças é muito complicado." As mulheres aprendem que devem cuidar de tudo, da casa, da família, dos filhos, até trabalhar, mas quase nunca são incentivadas a cuidarem do próprio dinheiro. Para muitas mulheres de gerações anteriores, o dinheiro raramente esteve sob seu controle. E quando esteve, vinha cercado de medo, insegurança e pouca orientação. Mesmo hoje, com uma realidade diferente, existem muitas mulheres que, mesmo sendo financeiramente independentes, ainda sentem que não têm controle sobre o próprio dinheiro. Mas falar de independência financeira não tem só a ver com dinheiro, é sobre liberdade, sobre poder escolher, sobre ter voz na própria vida. No episódio de hoje, a gente convida você para uma conversa com mulheres que seguiram caminhos diferentes, mas que se encontram em um mesmo propósito: conquistar a autonomia financeira e inspirar outras mulheres a seguirem este caminho. Fiquem com a gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elos Entre Nós. Eu sou Vivian, da área de comunicação da Fundação Elos, e neste episódio especial da nossa campanha do Mês da Mulher, vamos falar sobre independência financeira feminina a partir de experiências reais. Antes de apresentar as nossas convidadas, eu queria só lembrar que há exatos 3 anos a gente lançava esse programa, o Elos Entre Nós, com um tema também de empoderamento feminino. A gente falava das mulheres no mundo corporativo e nos cargos de liderança. E é bem emblemático para a gente, 3 anos depois, a gente está também trazendo um tema, claro que com outro foco, com outro público, mas a gente está muito feliz, já está na 4ª temporada e trazendo de novo, né, esse tema num episódio só com mulheres. Bom, para a nossa conversa de hoje, a gente tem convidadas muito especiais. A gente está aqui com 2 mulheres empreendedoras que a gente conheceu no evento que a gente realizou na Fundação Elos, agora no mês de março. Então, a gente está aqui com a Indianara Correia. Seja muito bem-vinda, Indianara. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Representar a área da beleza, para mim, é magnífico, né? E poder contar a minha história e trazer um pouco de incentivo, de poder todo mundo estar, né, se enxergando e se vendo nesse lugar. Isso é muito importante, né? Então, motivar as mulheres a estar aqui, independente da sua atuação, é importante que nós estejamos no lugar que nós pertencemos, né? Então, Ai, que muito legal. obrigada. Acho que a gente tem bastante história aí para contar, hein, Indianara, Tem hoje. bastante. E seja muito bem-vinda também, Andriele Rodrigues. Pela Obrigada. primeira vez estreando num programa de podcast, como ela estava falando pra gente. Muito prazer, eu me chamo Andriele, sou massoterapeuta. Eu trabalho com alívio das dores físicas e o trabalho que eu realizo, né, vai muito além dessas dores físicas, porque eu ensino mulheres a se reconectarem, né, com elas mesmas. E aí sim parte também sobre a independência financeira feminina, que também é muito importante. Legal. Gratidão, né, por estar aqui participando desse episódio e que a gente alcance, né, mais mulheres a se tornarem independentes. Legal, Andriele. Vamos lá, temos bastante a conversar também. Bom, e a gente também está aqui com uma colega de trabalho, Laís Marcondes, nossa analista financeira lá na Elos, né, e que faz também esse trabalho, né, de consultoria, né, financeira para ajudar as mulheres nesse planejamento, né, nessa educação financeira. Ela conduziu o encontro que a gente fez na Fundação Elos no mês de março, né, junto com a Laura, que é analista de compliance, economista, né, e reuniu ali cerca de 10 microempreendedoras, então foi muito interessante esse trabalho. E agora a gente está aqui para aprofundar um pouquinho mais nas 2 histórias, né, e também um pouco na tua história, né, Laís? Isso mesmo. Meu nome é Laís Marcondes Saquete, eu sou formada em Ciências Contábeis e também Administração, né, trabalho hoje na área financeira ali da Elos, sou analista orçamentária também, então, nesse planejamento financeiro, tanto da parte pessoal quanto da parte corporativa, faz parte da minha vida. Legal. Bem-vindas, vocês 3. Eu acho que a gente pode começar o nosso bate-papo. Vocês já contaram aqui de forma resumida um pouquinho do que vocês fazem hoje, mas a gente queria conhecer um pouco da história, como é que vocês chegaram até aqui, né? Então, fiquem à vontade, acho que a gente pode começar pela Indianara. Bom, a minha história na vida do empreendedorismo, na área da beleza, ela iniciou aos 17 anos,
quando eu quando eu escolhi fazer um curso. Isso eu vou falar para vocês em primeira mão, que vocês não sabiam. Eu iniciei o curso eu fiz o meu primeiro curso na ONG da Eletrosul. Olha só, E aí, o meu curso coincidência. de manicure, eu fiz esse curso, eu aproveitei a oportunidade que apareceu, eu tinha 17 anos, e eu aproveitei a oportunidade de ter uma vaga nesse curso, né? Então, o curso era bem, vamos dizer assim, tinha poucas vagas. Bem concorrido, Isso, então. bem concorrido. E aí tinha poucas vagas e eu consegui uma vaga no meio ali dos 17 anos que eu estava em busca de ter uma profissão para chamar de minha e não ficar dependente de um empregador, né? Porque quando a gente não tem uma profissão, a gente acaba refém dos empregadores, né? Se tornando somente uma mão de obra. Então, aos 17 anos, eu já morava sozinha e aí eu fui em busca de um curso profissionalizante. Daí eu encontrei o curso da manicure e pedicure na ONG Conhecimento do Saber, que é a ONG da Eletrosul, Que existe até hoje essa que existe ONG, até né? hoje. Aham. E 18 anos depois, eu pisei na Eletrosul por conta de vocês, pelo convite de Olha vocês, só. né? Que eu completei 18 anos nesse mês de março, 18 anos de profissão, 18 anos que eu elevo a autoestima da mulherada através das unhas. Mas a minha jornada não foi uma jornada fácil, assim como eu acho que nenhuma jornada é fácil, né? Independente da área de atuação. Mas para quem vem de onde eu vim, se torna um desafio muito maior, porque aos 17 anos eu fiz o curso. Eu me formei, foi de outubro a novembro, de outubro a dezembro, foi 3 meses de curso. E eu me formei, eu estava grávida de 2 meses do meu filho, que hoje tem 17 anos, né? Nossa. Então, eu morava numa comunidade aonde é chamada Morro da Queimada, né? Morro do Mocotó. E essa comunidade, ela é uma comunidade que ela não está nos jornais como uma das melhores comunidades benquistas. Ela está somente nos jornais como na área policial. Então, dentro dessa comunidade, existem empreendedores incríveis que fazem e acontece essa comunidade, assim como eu, que comecei o meu empreendedorismo dentro dessa comunidade. Então, há 18 anos atrás, eu estava com meu filho no colo com 6 meses e ia atender de casa em casa. E atendi as famílias tradicionais, as famílias que acreditaram no meu potencial. Mas eu mal sabia fazer unha, eu cobrava R$ 25 o pé em mão, eu não sabia pegar direito no alicate, mas como elas viam a minha disposição, a minha alegria de estar ali atendendo, aí elas acabavam me dando uma chance, uma oportunidade de estar ali, né? Então, eu atendi diversas famílias tradicionais, até hoje tenho clientes da comunidade que fazem unha comigo. É uma comunidade que me abraçou, que eu morei por 16 anos e que eu fiz a minha clientela, criei os meus 2 filhos, conquistei a minha independência financeira, né? Conquistei ainda mais a minha vontade de crescer e aparecer, né? De empreender cada vez mais. Então, o meu empreendedorismo na área da beleza iniciou dentro dessa comunidade. Então, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu morei lá, eu me desenvolvi lá e eu comecei a minha carteira de clientes lá. A gente E aí pode dizer que o teu apoio veio da comunidade. Exatamente, das famílias que moram lá, né? E também, lógico, do nosso desempenho, da nossa dedicação, porque nada na vida que a gente Sim. queira conquistar, se não tiver dedicação, a gente não vai conquistar. Então, por isso que eu digo que de onde eu vim, a gente não tem como se dramatizar, se vitimizar, a gente tem que fazer acontecer. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades, assim como eu aproveitei o curso gratuito, eu aproveitei que existia um déficit de atendimento a domicílio na comunidade. Então, eu aproveitei que existiam muitas famílias que queriam se embelezar, mas às vezes não conseguiam sair, ou por conforto mesmo de receber ou na casa delas. Então, o meu filho se criou com diversas clientes que até hoje olham para ele, admiram o quanto ele está grande, o quanto ele tem 17 anos, e eles pegaram ele no colo, né? A Crislaine, que é uma das funcionárias da Elo, né? Ela é da Gente Gestão. Ela é uma das minhas clientes que faz parte da minha jornada dos 18 anos. Então, ao longo dessa jornada, eu só aprendi que eu sou empreendedora e que eu não sou somente um serviço
há 4 anos atrás. Eu empreendo há 8 anos. Uhum. Então, no meio do meu empreendedorismo, eu trabalhei de carteira assinada e trabalhei atendendo a domicílio, porque eu achei que eu não ia conseguir sustentar o meu filho somente com Sozinha. Uhum. serviços Sim. prestados, né? Então, aquela ideia de que nós não podemos se sustentar, né? Só com, meu Deus, se a cliente não for, eu tinha um pensamento, se a cliente não for, se ela não me pagar, eu não vou conseguir comprar a comida para o meu filho comer. Então, eu sempre trabalhei das 2 formas. E aí, ao longo da minha jornada, eu tive clientes incríveis que sempre me incentivaram a estar sempre à frente. Eu montei o meu espaço, uma sublocação de espaço dentro do salão de beleza de uma amiga minha, no centro de Floripa. E aí, eu abri essa sublocação porque eu estava grávida da minha segunda filha, que se chama Lívia, que hoje ela tem 8 anos. Né? Então, os meus 2 filhos fazem parte do meu crescimento do empreendedorismo. Hoje, sim, faz 4 anos, né, que eu me tornei empreendedora real oficial, que eu faço a gestão do meu trabalho, que eu cuido das minhas finanças, que eu organizo a minha vida, que eu organizo, cuido dos meus filhos, posso escolher aonde eu quero morar, porque hoje eu não tenho casa própria, eu moro de aluguel, mas eu posso escolher trazer o conforto e morar onde eu e os meus filhos se sentimos bem, com segurança, com alegria, né? Então, eu tenho essa oportunidade, quanto mais independência financeira eu tenho, mais eu vejo as oportunidades que eu posso proporcionar para os meus filhos, porque eles são o motivo de eu estar empreendendo hoje, né? Então, há 3 anos eu me formei em gestão empresarial. Eu sou formada em gestão por conta de uma oportunidade da ONG do Padre Wilson Gro, que oportunizou aos empreendedores das periferias a estudarem, se especializar e cuidar do seu negócio e crescer e evoluir. Então, eu tive essa oportunidade de conhecer diversos professores de diversas instituições que fizeram a gente acreditar no nosso potencial, que fizeram a gente acreditar ainda mais no nosso negócio, né? Então, porque se ninguém ensina a gente a empreender, só ensinam a gente a pagar a conta, né? A fazer e ter que atender bem e pagar a conta. E o resto que se lasque. Não, a gestão me ensinou que eu nunca estive falida, eu sempre estive desorganizada, eu sempre estive com falta de atenção, falta de organização. E hoje eu sei o que eu posso investir, o que eu posso comprar, o que eu não posso, o que eu realmente posso fazer acontecer. Então, a minha longa jornada nesses 18 anos ensinando, aprendendo, evoluindo, é que eu tenho orgulho de dizer que mulher pode estar aonde ela quiser e como ela quiser, quando ela se colocar no lugar dela. Porque a gente tem que se colocar no nosso lugar em todos os momentos. Se a gente não pode ser a gente, esse lugar não é para nós. Esse lugar não nos pertence. A gente tem que buscar o nosso pertencimento. Dentro de nós primeiro, para depois sim o mundo nos encontrar e nos pertencer e nos receber da maneira que somos. Então, eu sou muito grata a isso. E o conhecimento foi a virada de chave. Aí foi quando tu também conseguiu, né, se especializar na área de gestão de negócio. É quando dá a virada ali. Automaticamente a gente troca o nosso mindset, a nossa mentalidade de prestadora de serviço vai para empreendedora na hora, porque tu está do lado de pessoas que fazem você evoluir de todas as maneiras. E tu querendo ou não, tu vai ter que seguir a manada. Porque se não seguir, tu fica para trás. Poxa, mas se aquela empreendedora... Pô, a Adriele está evoluindo. Por que eu não estou evoluindo? Porque eu não quero sair da minha zona de conforto? Porque eu não quero estudar, ler um livro por mês? Porque eu não quero escutar um podcast interessante que vai me desenvolver? Porque eu não quero deixar de comprar minha balinha, de comer minhas besteiras? Por quê? Por que ela ganha mais dinheiro do que eu? Porque ela se organiza melhor do que eu, talvez? Em todos os salões que eu trabalhei, eu já fui funcionária 4, 5 vezes. E eu sou amiga de colegas de trabalho até hoje. Eu vou em salões delas, eu vou na inauguração de salões. Eu sou muito benquista no mundo das unhas pelas minhas colegas de trabalho, justamente porque eu sempre quis fazer com que todo mundo crescesse junto comigo. E eu já tive em salões que eu era a manicure iniciante, eu era a nova funcionária e eu não tinha cliente, porque todos os clientes queriam quem já estava lá. Sim. E o que eu fazia? Queres um café? Queres uma água? Queres que eu pegue um lencinho para tu limpar o teu nariz? Eu me colocava à disposição das clientes que já estavam ali. Elas eram um ser humano. Para mim, cliente sempre foi um ser humano, nunca foi um dinheiro que vai entrar na minha conta. Então, esse é quando eu entendi que quanto mais o meu jeito de tratar as pessoas era assim e não era ruim, eu entendi que isso que eu vou montar o salão Unhas de Maria, que é o nome do meu salão. Ele foi montado desse jeito, com humanidade, com essência, com alegria, com amor.
proporcionando esse momento de humanidade, que eu acho que é isso que é o déficit do mundo hoje, é humanidade, atender com humanidade, atender que a Andriele é uma pessoa e ela tem uma dificuldade, e isso não se torna ela menor ou maior, ou eu maior do que ela. Se torna, opa, Andriele, vem aqui, vamos lá então, vamos proporcionar um crescimento, né, juntas. Então, eu vejo muito isso. Então, as minhas experiências em salões de beleza foi exatamente assim. Sim. Então, isso é a humanidade, não é só mais um atendimento. Uhum. E se a gente parar para pensar, a pessoa que parar na minha frente, às vezes ela só tem 45 minutos do dia dela, e que somente uma pessoa ouviu ela. E essa pessoa pode ser eu. Sim, sim, A faz a única- diferença, né? A única pessoa pode ser eu. Ela não pode receber amor em casa, porque nem todas contam todos os detalhes da vida. Uhum. Mas eu não sei o que está se passando. Então, para mim, ela vai ser a melhor pessoa do planeta. Entende? Então, Perfeito. é essa comunidade que eu criei realmente para fazer esse diferencial, né? Então, Legal, isso é muito mais forte do que eu até. Parabéns pela tua história, uma história muito, muito bonita, muito legal e com muito amor, com muito brilho no olho, né? É tão tem. bom a gente olhar para trás e ver, ter orgulho, né? Mesmo dos perrengues, né? Porque também faz parte. Legal. Ninguém empreende sem perrengue, é tudo mentira, né? Essas histórias que vende na internet de que, nossa, é maravilhoso, é tudo flores, eu ganho 5 mil reais por mês. Vem cá que eu vou te ensinar a ganhar 5, 10 mil reais por mês, é tudo mentira. Dinheiro fácil, é isso a gente Dinheiro tem fácil falado não existe. muito. Não existe. Sem trabalho, sem Não dedicação existe, e sem o bruto aqui na raça. Vamos organização, né? Em organização. E vamos escutar um pouquinho também a história da Andriele. Então, eu comecei também muito cedo, né, no mercado de trabalho, porque eu já vim de uma família que empreende. Eu passei por situações, né, que eu não queria, porém foi o que me fez crescer mesmo. E foi o que me fez entender que empreender é algo diferente, né? É algo que tu pode sim ser capaz, é algo que tu pode sim, igual a Indianara falou, mudar o dia, né, da pessoa, dar um ouvido para escutar a pessoa, ser humano, né, e ter compaixão ali, nos tantos minutos que ela te proporciona que, né, se encontra na rua, ou que marca um agendamento, mas eu comecei também muito cedo por isso. Eu tive um casamento muito cedo. Então, ele sempre foi o provedor da casa. Só que a partir do momento que eu vi que eu também precisava cuidar de mim, eu também precisava olhar, né, para a humanidade com o todo, até porque também eu tenho 2 crianças, então a gente, mãe, tem muito medo, né, dos filhos da porta para fora. Então isso me fez entender que a massoterapia salvou, né, a minha vida. E ao mesmo tempo que eu levo isso para casa de vocês ou para as famílias, né, que chegam até mim com queixa de dores físicas ou querendo realmente somente desabafar um pouco ou ser ouvida também. Então, depois de um falimento, que eu fali uma empresa, um café, eu vou resumir tudo. Eu saí de uma padaria, porque eu trabalhava como balconista. Eu tinha, acho que uns 17 anos também, 17, 18 anos. Então, eu trabalhava, via muitos erros, né, dentro da padaria, que eu não queria cometê-lo. Então, eu pensei, putz, e se eu trabalhar com um café, né, algo expresso, rápido, para a pessoa comer ali, para o trabalho, levar para o trabalho, enfim. Abri uma cafeteria em Biguaçu, porém, eu não tive planejamento financeiro, eu não tive organização também financeira, não tive uma mentalidade também de empreendedora e empresária. Então, eu fali esse café através também de vários abusos psicológicos no relacionamento. Então, eu decidi um dia à noite em casa, tal, perguntando para Deus o que eu poderia fazer, né? O que eu queria, né, passar para o mundo, para as pessoas. Eu vi um curso livre de massoterapia através de um site que é o Instituto Experience. Então, eu comecei por ali, fazendo os cursos online, com força e dedicação também, com 2 crianças pequenas em casa. Então, a hora que eu botava eles para dormir, era o tempo que eu tinha para rever todo o conteúdo, para ver o que eu tinha aprendido. E através disso também acabou me sobrecarregando muito, me trazendo uma sobrecarga muito grande, tanto de responsabilidade afetiva,
né? Uma sobrecarga muito grande. Então, a partir dali, eu fui entendendo que a opção também de desistir ali não tinha essa opção, que eu precisava Seguir. empreender e precisava passar, né, por esse processo. Então, eu cheguei a um tempo que entrei em contato com os massoterapeutas em Biguaçu, pedi cursos práticos, né? Então, foi ali também. Sou muito grata a uma massoterapeuta que já atua há mais de 9 anos na área, que é a Gisele Teixeira, de Biguaçu. Ela que me acolheu, ela que me deu toda a parte prática. E eu me inspirei muito nela, né? Aí, depois, com os atendimentos, eu fui percebendo a necessidade, né, de cada cliente. E hoje em dia, as pessoas estão muito no automático. Então, a gente fica muito na rotina automática sem sentir realmente o que o nosso corpo está pedindo, sem sentir realmente qual parte do meu corpo está pedindo atenção, né? Então, foi ali que eu comecei a personalizar, né, os meus atendimentos, comecei a fazer cursos livres, depois de ter várias experiências de atendimento. A Gisele passava os clientes dela, né, para mim, eu fazia mão de obra, porém, sempre quando eles iam voltar, eles sempre pediam para ser comigo, porque de alguma forma eu entendia, né, o corpo deles, entendia o que eles estavam precisando. Porque eu também digo que não é só dinheiro ou a mão de obra ali, e sim tu ter compaixão, tu entender, né, o teu cliente, saber o que ele está necessitando realmente, né? Porém, chegou um tempo que o meu casamento não deu mais certo e eu passei por uma separação de um relacionamento tóxico. Só as mulheres que realmente passam por isso sabem o que é tu se anular para pôr o outro na frente, sabe o que é tu não ser ouvida, sabe o que é tu ser desmerecida mesmo. Então eu decidi pôr um fim em tudo nisso e saí, né, do meu apartamento e tal, que também era alugado, e fui morar com a minha mãe no centro de Florianópolis, também uma história parecida, porque também é em uma comunidade. Atualmente é a comunidade da Mariquinha, que é onde acolheu desde sempre a minha mãe, então foi todo um rolê muito diferente, mas sou muito grata também por sempre ser bem acolhida lá, sempre me sentir, né, em casa, que a gente pode sim morar em lugares diferentes, morar em bairros diferentes, porém o que vai permanecer é somente a tua essência. Então, permaneceu muito ali a minha essência da minha família empreendedora, de ver mesmo eles trabalhando dia e noite, empresa abria de manhã, fechava com lanche à noite, mercado, correria. Então, eu já nasci, né, nesse meio, assim, do empreendedorismo. Porém, sem organização financeira, sem algo de gestão mesmo para te abrir os olhos e fazer vingar, né, essa profissão, ou, enfim, qualquer estúdio ou qualquer espaço, né, que tu tenha. Então, depois dessa separação, eu fui para o centro, morei com a minha mãe, fiquei por uns 2, 3 meses atendendo no porão da casa dela, porque eu sabia que eu não podia deixar morrer, né, essa minha profissão, a minha prática, porque, como eu disse para vocês, a perfeição nos leva ao êxito. Então, eu fiquei por uns 2, 3 meses atendendo nesse porão da minha mãe. Tive alguns clientes que eu perdi, porque como, né, em comunidade, muitas pessoas de alta renda não queriam querem, ir até lá. não vão até lá. Uhum. Então, foi a partir disso, de umas clientes que me pediam horário e eu, né, enviava localização e aonde elas não conseguiam ir ou não me davam retorno, foi aonde eu pensei, cara, eu já dei o primeiro passo, né, que é empreender, que é estudar, que é me botar à disposição, né, das pessoas para conhecerem essa terapia, né, manual, integrativa, que ela salvou a minha vida. Através desse relacionamento tóxico, eu passei por turbulências de síndrome de pânico, sintomas depressivos. Então, através das minhas práticas com a Gisele em Biguaçu, a gente também fazia troca. E também outras colegas massoterapeutas, eu sempre, a partir daí foi um pontapé inicial de sempre ir em busca, né, de escutar o meu corpo, de ver o que realmente eu estava sentindo, de realmente
deixar a tua rotina um pouco mais leve, né, com a massoterapia. Aí foi onde foi uma viradinha de chave, assim. Então foi algo que me trouxe muito Sim. a fazer as pessoas entenderem isso, que a gente não precisa estar totalmente no automático todo dia e toda hora. Não precisa sentir dor física todo dia e toda hora, sabe? A dor não é algo normal. A tua dor física não é algo normal. Então foi aí que eu botei em mim uma confiança, né? Porque a gente precisa estar confiante para dar esse primeiro passo, que é adquirir uma responsabilidade com um aluguel alto todo mês, sem clientes fidelizados, sem uma cartela de clientes no Sim, é um centro, passo porque grande, né? É um passo que dá normalmente medo. dá insegurança. Exatamente, é um passo que te dá medo, porém eu botei confiança em mim e vi que realmente as pessoas precisam conhecer essa terapia e precisam também se permitir, se priorizar. Também tá hoje aqui, rompeu várias barreiras, né? Tanto de não merecimento, que a gente não é capaz, barreiras que a gente quebra também de hierarquia, porque a nossa ancestralidade vem de muito sofrimento, né? Nossos avós, nossos bisavós realmente vêm de guerras, né? Então, a gente quebra muito tabus e muitos padrões nisso. Que seria também com a independência feminina, né? Porque antigamente as mulheres tinham que ser submissas, né, ao homem, não conseguiam lidar com o dinheiro, porque elas não eram permitidas, né, chegar até ele. Então, eu decidi mesmo levar, né, essa terapia integrativa mais natural para toda Florianópolis e, através da palestra, né, da Elos, também me abriu novos horizontes sobre gestão, né, do meu negócio. Já é algo que eu já estava sentindo necessidade, até porque gira muito dinheiro Sim. toda hora, o empreendedorismo, então não é algo, igual o CLT. Todo dia tal vai ter tanto na tua conta. Não é assim. Tu vive pela fé e vive ali com a tua estratégia e a tua força de vontade mesmo de querer vender É, e tentar. mas a organização faz com que tenha mais previsibilidade, né? Então, eu Isso. acho que esse é o ponto, né? Assim, são duas profissões lindas, né? Eu acho que dá para ver em vocês duas que tem esse brilho, né? Essa vontade, dá para ver que vocês gostam do que fazem e com certeza os clientes sentem isso, né? Completamente diferente. E aí a gente coloca essa pitada de organização financeira, de planejamento, que traz um pouco mais de previsibilidade, que traz um pouco mais de segurança, que consegue organizar as coisas. Aí sim a gente fala também dos negócios e da vida pessoal, da nossa própria casa, né? Sim. Como é interessante, eu tive essa viradinha de chave também, como é interessante quando a gente toma as rédeas da nossa vida financeira, né? Isso. Quando a gente consegue escolher o que fazer, consegue entender como é que funcionam as coisas, né? E aí, como tu falou, tem essa reparação histórica, né? Por Sim. quantos 1000 anos as mulheres não podiam nem trabalhar. Depois podiam trabalhar, mas quem controlava o dinheiro era o homem. E até hoje tem muitos casos, tem um consultor financeiro que trabalha com a gente lá na Elos, que ele conta de uma mulher super bem-sucedida em São Paulo, tal, que ganha muito dinheiro, mas quem investe o dinheiro dela é o marido. Por quê? Né? Se ela é tão bem-sucedida na profissão, é importante que a gente também cuide, né, do que é nosso. Que é nosso. E aí entra um pouco do trabalho da Laís, né, que tem feito isso com algumas colegas de trabalho, com algumas amigas, né, que é essa virada, né, tudo bem, eu trabalho no que eu gosto, mas e agora, como é que eu não consigo sair do lugar, né, porque a gente tem esse sentimento, às vezes, de que não sai do lugar, pô, eu trabalhei o dia inteiro, ou trabalhei mais do que o dia inteiro, virei à noite e eu não saio do lugar, como é que é o teu papel, assim, como é que tu planta essa sementinha na vida das tuas amigas, das colegas, enfim, de quem tu ajuda? Eu conversando com as minhas amigas, né, quando a gente começa com um papo de planejamento financeiro, sempre surge assim, amiga, como é que tu faz isso? Como é que tu se organiza? Me ajuda, me passa a tua planilha, né? E no geral, o desafio é esse, é criar o hábito do planejamento e da organização financeira. Porque, como vocês já falaram aqui, historicamente, a gente tem essa carga de não ter sido ensinada para se organizar financeiramente. Uhum. Né? Esses dias eu estava pesquisando e eu vi um dado que até 1962 as mulheres elas não podiam abrir conta em banco sem autorização do marido.
Ou E seja, é recente, né? É muito recente isso. a nossa relação com o dinheiro de forma independente é muito recente. É. Então, além de não termos a cultura da educação financeira aqui no Brasil, né, são poucas as famílias que têm o hábito de ensinar para os filhos desde cedo como se organizar financeiramente, a gente ainda tem essa carga histórica do lado das mulheres, né? Que é uma coisa que pesa bastante, né? Normalmente, os homens são provedores, então a educação financeira para as meninas ainda fica mais de lado ainda. E isso pesa muito. Então, é um desafio muito grande para as mulheres, né? Como eu vou criar esse hábito se eu nunca fui ensinada para isso? Eu tenho que aprender na marra, eu tenho que Aham. aprender quando eu virei empreendedora, eu tenho que aprender quando eu estou endividada, Isso. quando eu vejo que eu estou tendo que gerar boleto para poder pagar as minhas coisas, ou eu estou tendo que entrar numa dívida para conseguir comprar alguma coisa, porque daí só assim eu consigo. Uhum. É muito difícil, né? Tu já se precaver, tu ter um planejamento, porque não fomos ensinadas para isso. Quais são os desafios que tu mais escuta? Eu acho que criar o hábito do planejamento financeiro, da organização financeira, né? Muitas pessoas falam, ai, mas eu já tentei várias vezes, mas acho muito difícil, eu largo, né? Eu não consigo criar esse hábito, né? E é naquele negócio, chegou o final do dia, sentou na cadeira e escreveu quanto que eu ganhei, quanto que eu gasto, planejar, daqui tantos meses eu quero alcançar tal reserva financeira. Eu acho que esse é o principal. Ai, legal. E tem também essa questão de achar que a área de finanças, a área de investimento, enfim, não é pra gente, né? Eu senti isso na pele, né? Por muito tempo, sempre trabalhei, mas não era eu que administrava ali o dinheiro, sabe? Tá, mas sobrou um pouquinho, deixa eu investir, não entendia de investimentos, então tem muito isso também de achar que não é pra gente, né? E aí, a Indianara falou muito isso, sim, qualquer lugar é pra gente, desde que a gente queira, desde que a gente estude, se esforce, né? Então, acho que tem essa barreira também que eu acho importante. A partir do momento que a gente começa a ver que é possível, isso é tão bom, porque é liberdade de escolha, né? Por mais que tu pode ter não tô dizendo, né? Numa relação, a gente tem uma relação de parceria, Uhum. mas a escolha tem que ser, né? Eu também tenho que poder escolher, né? Com certeza. E quanto mais existe comunicação, mais capacitações, mais hoje com a tecnologia que nós temos, né, o acesso se torna mais fácil e não é tão vergonhoso falar, porque falar de dívidas, a Laís pode até complementar, esse é um tabu muito grande. Eu não posso falar que sou endividada. É uma vergonha. E eu fui um dos meus professores de gestão financeira. Ele, inclusive, em uma das aulas dele, ele falou assim: vocês acham que eu não tenho dívida? Vocês acham que eu não sou endividado? Eu sou bem endividado, tá? Porque eu fiz um filho, eu tenho uma esposa, eu tenho uma casa, nós dois trabalhamos, mas para conquistar algo, a gente tem que fazer uma dívida. Então, assim, minhas finanças estão controladas, mas eu tenho dívida. E se eu me apertar, eu vou atrasar? E tá tudo bem, não é porque eu sou gestor de finanças que eu vou ser perfeito. A perfeição não existe, só quem cria essa expectativa. Então, eu pensei, aquilo ali, ele simplesmente virou assim, eu falei, nossa, se o meu professor de gestão, que sabe controlar o dinheiro melhor do que eu, tem dívida, por que eu vou ter vergonha de falar que eu sou endividada? Que tem uma relação de vergonha, né? É isso mesmo. Nossa, tem essa vergonhoso. relação de vergonha. Parece que eu sou... Parece que a gente é a pior pessoa do planeta. Porque não conseguiu se controlar em alguma coisa. E tem dívidas boas também. Tem dívidas que a gente tem que fazer exatamente para crescer. Para crescer, entrando, né? Isso. Para investir. Da mesma maneira, eu escuto muito, nossa, tem que pagar imposto. Falei, sim, se tu paga imposto é porque tu tá trabalhando o suficiente para pagar imposto. Graças a Deus. Então, eu falei, eu quero que eu possa pagar mais imposto, porque daí tá entrando mais dinheiro. Então, essa é uma forma positiva de olhar as coisas, né? E eu queria entender um pouquinho essa virada, assim, de vocês. Porque vocês já se sentiram em algum momento trabalhando muito, muito sem sair do lugar? Muito. Por exemplo, né? Já tá no salão, já tá tudo certo...
teoricamente me organizei, estou fazendo o que eu quero, mas eu não vejo a coisa prosperar, né? Bom, tu fez o curso, né, de gestão financeira, provavelmente foi... Mas Foi antes disso. em que momento vocês viram, não, tem alguma coisa errada? Além de eu me especializar, na minha profissão, eu tenho que entender disso aqui também, porque senão não vai dar certo. Exato. Sim, foi quando eu fiquei doente, eu tive dengue, e aí eu fiquei 20 dias mal. E esses 20 dias a gente não trabalha, e eu não tinha reserva, entende? Então eu tive que fazer o quê? Pedir para que todas as minhas clientes tivessem essa compreensão de que, vou ficar doente, eu não consigo me levantar. Então eu tava mostrando como era uma pessoa com dengue, entende? Eu vou pra internet, né? Porque eu tive que mostrar para elas que aquilo ali não era algo... Era algo que me impedia e que estava me fazendo muito mal eu não atender. E nessa época eu atendia dentro do apartamento que eu morava no centro de Floripa. Então era a minha casa e o meu local de atendimento. Então eu sofri muito. E aí, mesmo doente, né, até na pandemia, inclusive, voltando um pouquinho atrás, na pandemia a gente ficou sem trabalhar, sem acesso, sem poder sair de casa, né, principalmente os nossos serviços da área da beleza. Sim. Então, o que eu fiz? Eu fui pro YouTube estudar tudo curso gratuito. Porque daí eu falei, poxa, pelo menos burra eu não vou ficar, né? Aproveitar esse tempo, né? Tem que... Eu falei assim, o conhecimento ninguém tira da gente, já que eu não sei guardar nada, não sei fazer nada, assim, dessa área, então eu vou me organizar. Então, foi aonde eu comecei a estudar. Só que aí a gente entra no modo automático, começa a trabalhar um monte, acaba esquecendo de anotar, desorganiza tudo, e entra no SPC de novo. Às vezes não anota entrada e saída. Não, entra no SPC de novo, aí tu já se sente uma inútil, porque tem a vergonha de porque tu atrasou uma conta e tá no SPC, tu já se sente horrível, e entra o bololô do imposto que tu não pagou, que daí tu tem a dívida a Receita tá te cobrando. Então tem todo esse tabu, essa pressão psicológica, né? Que a gente se coloca, porque só nós se colocamos, porque daí o que acontece? Aí começou a falar muito da independência financeira, principalmente da mulher. E aí foi onde que eu falei, nossa, cursos práticos para quem empreende. Vou atrás. E eu estava doente, me inscrevi, eu estava doente, não podia atender, não podia sair de casa. Daí, porque dengue não passa, mas assim, eu não conseguia ter movimentos para sair. Sim, deixa porque bem debilitada, né? Nossa, eu perdi 10 quilos assim, ó. Mais rápido que o Monjaro, inclusive. Mas eu passei muito mal. Então, eu comecei a me inscrever nesses cursos profissionalizantes de várias instituições, inclusive da instituição do Padre Wilson. Então, quando me chamaram, eu já estava bem de saúde. Porque daí era só uma inscrição, uma seleção, aí passava um mês para selecionar. Quando eu fui para a seleção, eu nem sabia de que curso que era. Eu falei, eu vou, né? Já fui selecionada. Aí eu cheguei lá, era todos os empreendedores de periferia. Olha que legal. Aí eu disse, caraca, estou me vendo nesse lugar. Porque todo mundo está na mesma coisa que eu, entendeu? Porque eu não me via num lugar onde todo mundo já sabia. Eu não me via nesse lugar. Eu falava, nossa, eu vou ficar vergonha, eu não vou falar para isso que eu devo. Sabe? Daí, não, todo mundo igual eu, todo mundo tá ferrado igual eu, então vamos lá. Então, o professor, era 4 semanas só o curso, e o professor começou a desenrolar mostrar pra gente que a gente não estava falido, que a gente só estava desorganizado. Então, foi aí que foi essa virada. Deixa eu te perguntar, e aí hoje, tu tem uma reserva de emergência? Tu conseguiu... Não tenho reserva de emergência, mas eu tenho total controle do cuidado, do que investir, do que entrar, do que sair. A organização, sim, mas a reserva, não. Que é o próximo passo. Porque a gente acaba tomando algumas decisões no meio do caminho, né? Então, no ano passado, eu tinha uma sala maior, e a sede de crescer era grande, só que daí houve um problema pessoal no caminho, que eu tive que me mudar de casa, então eu tive que investir todo o dinheiro que eu tinha em uma mudança de casa que se torna horrível, porque daí com 2 filhos e um gato, tu não consegue nada que seja pagável, assim, e que todo mundo aceite, né? Então, tu acabou usando uma reserva de emergência que tu tinha naquele momento para fazer isso. Uma situação inesperada que aconteceu, uma emergência. Tu conseguiu se mudar, precisou, tu conseguiu. Consegui me mudar. E uma coisa tão legal que eu acho nessa junção que a gente faz esses anos todos, que a gente conquista clientela, a gente acaba conquistando uma família. E aí, todo o problema que eu tenho, elas vêm para me ajudar.
as clientes, sem eu pedir. Uhum. Entende? Então, elas acabavam fazendo o quê? Não, o meu pacote mensal eu vou pagar pra ti antes, que daí tu se muda com tranquilidade. Então, eu sempre, toda vez que eu faço as minhas viagens, minhas mudanças, ou tenho algum perrengue, eu sempre falo, não vou gastar tudo, porque vai que dá uma M e aí a gente precisa. Então, eu sou super econômica para fazer tudo, inclusive para me mudar. Então, eu tive que mudar para uma sala menor, lá no mesmo prédio que eu sou localizada na Felipe Schmidt, uma rua bem tradicional do centro de Floripa, né? E eu trabalho num prédio mais antigo de Florianópolis, inclusive. O Então, Velho? não, Não? no edifício São Jorge. Foi o primeiro hotel de Florianópolis. Ah, É onde tem o antigo Senadinho. Tá. Que tinha o café mais Sim, famoso, sim. né? Então, eu trabalho... A Unhas de Maria é neste lugar. Tá. Então, eu tive que diminuir. Uma sala de 42 metros, eu fui pra uma sala de 30. E aí, aquilo ali, eu me senti assim, nossa, vai sobrar mais dinheiro, né? Que bom. Porque eu tinha um valor X e eu reduzi 50%. Uhum. Porque eu sempre pensei assim... Antes até de saber sobre a organização financeira, eu sempre falava assim, cara, eu não posso fechar, porque fechar é vergonhoso. Eu tenho que reduzir. Porque eu tive sempre isso na minha cabeça. Tá. Porque eu tinha vergonha de tudo. Vergonha de ser pobre, vergonha de ter dívida, vergonha de fechar. Eu tinha vergonha. 6 anos de terapia tirou tudo isso aí. Mas, então eu falei, cara, fechar é muito feio, né? Se eu fechar, vai ser feio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir. Então, eu sempre reduzi. Então, eu posso pagar R$1.300. Então, eu vou para uma sala que eu só posso pagar R$1.300. Então, eu fui fazendo isso a vida toda, nesses 8 anos. E aí, eu só vou aonde eu consigo pagar. Entende? Eu não faço nada assim, ó. É 3 mil. Se eu só tenho 1.000, eu não vou. Então, eu tenho essa consciência. Eu não tenho mais a reserva, mas eu tenho essa consciência de que eu preciso fazer Hoje, dar certo. tu tem esse controle, tu sabe exatamente onde é que tu pode pisar, o que já é um grande passo, né? Eu acho que também a organização se torna, mesmo que eu deixei de lado um pouco. Deixei de lado esses últimos meses por conta que eu fui obrigada a focar para poder pagar e tirar uma semana de férias. Uhum. Porque dezembro é aquela loucura boa, maravilhosa, mas chega janeiro e dá um balde de água gelada na gente, porque daí todo mundo as clientes vão pagar material escolar, vão pagar isso, vão pagar aquilo, e a gente tem que estar preparada para isso. E tá tudo bem. Então, já tem essa oscilação já ao longo do ano. É Isso. interessante ter essa previsibilidade, né? Ver essa oscilação, né? E aí eu fico curiosa, porque a gente está aqui conversando, e aí a gente olha para a Laís, porque a Laís já deu a palestra para vocês, ela deu palestra lá para as mulheres da Elo. E aí eu fico pensando se ela já passou algum perrengue com isso, né? É bom ela falar. Como é que foi a tua relação com o dinheiro, sabe? Como é que tu chegou neste lugar, né? E se sempre foi tranquilo? Tu sempre teve a planilha ali na mão? Como é que foi, Laís? Então, diferentemente, né, do padrão da maioria aqui no Brasil, eu tive um pouco de educação financeira em casa, né? Então, meu pai é formado em economia, trabalhou muitos anos em banco, então ele já me instruiu. Né? Isso mesmo. E a primeira lembrança que eu tenho, assim, é de que eu fazia cursinho lá em Floripa, lá no centro de Floripa, e eu passava o dia inteiro no cursinho. Então, eu almoçava no centro, obviamente, ficava à tarde lá para estudar e depois ia embora. E daí o combinado do meu pai foi, eu vou te dar R$10 por dia para você comer. Ele não me dava mesada, mas ele me dava R$10. E na época, R$10... R$10 dava? Dava. Super dava, né? Hoje tu não come nenhuma coisa. Come só uma coxinha e um refri. Mas olha lá. Há 20 anos atrás... então, dava para eu comer, mas eu tinha que escolher onde eu ia comer. E eu gostava muito, e até hoje, né? Gosto de comer um chocolatinho e tal. Então, eu pensava assim... ou eu posso comer mais num restaurante mais popular para eu conseguir ainda comer e comprar o meu chocolate, ou eu como num restaurante melhor, mas eu tenho que comer menos para eu poder comer o meu chocolate. Então, eu lembro direitinho, assim, que eu já ficava todos os dias nesse planejamento. Era aqueles R$10 fixos que eu tinha naquele dia, ele me dava o dinheiro no dia, ele não me dava antecipado nada, eu tinha que fazer o meu planejamento diário. E a outra coisa que eu lembro também, assim, que foi uma virada de chave na minha vida, foi a minha primeira meta financeira. Eu estava na faculdade já, e eu queria muito fazer um intercâmbio, né, nos Estados Unidos, morar lá 4 meses para trabalhar lá. E o meu pai já tinha pagado uma viagem para mim anteriormente, ele falou, eu não vou pagar de novo, porque é muito caro. Mas eu precisava muito ir, porque duas das minhas melhores amigas iam. E eu falei, eu não posso ficar para trás.
Daí eu falei, tá, então eu vou pegar um estágio que pague bem e vou guardar esse dinheiro. Eu comecei a trabalhar num estágio lá na prefeitura em abril e a minha viagem seria em dezembro. Não era muito tempo. Não era muito tempo. Eu ganhava a bolsa do estágio e mais o vale. O vale alimentação eu vendia pro meu pai, porque daí ele, né, fazia as compras de casa e me dava o dinheiro. E eu falava para os meus amigos, gente, esse ano não contem comigo, eu não vou sair, eu não vou, né, pra festa, eu não comprava nada para mim, eu realmente Tá focada. guardava, foquei, coloquei aquela meta. Eu consegui pagar toda a minha passagem, todo o programa da agência, porque tinha que pagar um programa, e eu ainda levei dinheiro para poder me sustentar lá até eu ganhar o meu primeiro salário, né? Então, foi nesse momento que eu percebi a potência de ter uma meta financeira. Foi aí que eu percebi, né, que ter uma meta, tu ter uma meta, tu consegue traçar um caminho, e quando tu traça um caminho, tu consegue seguir. Sim. Se torna Que aí- mais livre, né? E tu Dá consegue ver um passo de cada vez, né? Porque senão a gente olha, "Bom, a minha meta é lá, tantos R$ 1.000, porque é impossível, Tem que ser uma não. meta possível, né? É, por Exato. dia, por semana, quanto é, né? É. E aí aquilo vai se tornando factível, né? É isso. Legal. E aí tu decidiu trabalhar nessa área, né? Hoje tu tá na área de orçamentos, De orçamento, inclusive, né? Então dá pra ver que ela tá bem... Aham. E muito legal esse trabalho também que tu faz com as colegas de trabalho, com as tuas amigas, com a família, né? Que é ajudar a trazer essa organização financeira, né? Que torna os nossos sonhos Possíveis. possíveis. Isso, eu acho que esse é o ponto, né? E aí eu queria aproveitar aqui que a gente está nessa conversa e perguntar como é que foi para vocês participar do curso, né, desse encontro que teve lá na sede da Elos, né? Bom, a Indianara contou uma história aqui que eu acho que é o universo, né, trabalhando a favor, que é a ter feito o curso lá atrás, na ONG da Eletrosul, e voltar, né, tantos anos depois ali. Então, acho que isso já é É um sinalzinho bom do já universo. é um sinal, mas eu queria saber como é que foi a troca e como é que foi receber, né, essas contribuições da Laís, da Laura, né? Como é que foi? Se teve coisa nova que vocês ouviram lá, enfim, contar um pouquinho da experiência, como é que foi nesse dia. Eu achei magnífico. Eu acho que estar em comunidade, estar presente diante de várias empreendedoras que têm os mesmos desafios que nós, torna a gente mais seguro, motiva. E também foi uma aula super dinâmica, uma aula super fácil de entendimento, né? Então, assim, eu já passei por diversas aulas. Então, inclusive, eu nem participei muito da aula, porque eu deixei as outras empreendedoras participar por conta da minha formação. Mas toda aula que a gente vai e participa, todo encontro que eu vou, eu sempre aprendo algo novo, né? Eu sempre retiro o melhor. E eu achei uma aula super dinâmica, até por conta das minhas limitações. Eu amo a aula dinâmica, eu tenho TDAH com déficit de atenção, então aula muito maçante, se torna chata, eu acho que para todo mundo, não precisa nem ter uma limitação, acho que se torna chato, mas ter essa limitação, a gente se torna um pouquinho mais, a gente fica meio... não consegue se sossegar um pouquinho, porque ele fala, poxa, que coisa maçante. E foi uma aula dinâmica, uma aula que eu percebi diante das outras empreendedoras que elas saíram dali sabendo algo e se motivando para continuar fazendo aquilo que elas já estavam fazendo para dar certo. Então, meu ponto de vista foi, continue fazendo essas capacitações e trazendo esse olhar do pertencimento para essas empreendedoras, né? Porque hoje eu tenho esse olhar, mas eu demorei 4 anos para me pertencer nessa comunidade das empreendedoras, que é possível estudar sim, que não é vergonhoso a gente não saber tudo e que é bom ser abraçada por empresas grandes que investem em conhecimento nas empreendedoras de hoje em dia. Então, achei muito importante essa capacitação. Para mim, foi um divisor de águas retornar à Eletrosul, né? Eu tive um déjà vu, eu chorei bastante. Olha só. Foi muito emocionante para mim, inclusive fazer 18 anos no mês de março, estar lá no dia 16 de março, é muito emocionante, me trouxe... Nossa, ver aquela entrada da Eletrosul, não tem como não lembrar, né? De ter ido lá correndo no último dia de inscrição e ter conseguido a vaga, de ter feito o curso, de não ter acreditado, porque esse é o ponto principal do empreender. Ninguém acredita na gente. Ninguém acha que a gente vai vencer.
só a gente mesmo. Então, a gente fala, poxa, que legal uma empresa tão renomada, falando de um assunto novo, porque a previdência é algo novo na vida de todos nós. Todo mundo ali se surpreendeu com o assunto de investimento e previdência, que isso foi para mim um ponto mais importante da aula, porque a Laís e a Laura trouxe um ponto que é um tabu, que não temos cultura, né? Porque hoje eu tenho cultura do investimento, mas a importância da previdência era tão importante assim, nunca ninguém fala disso. Uhum. E a gente acha que nunca vai alcançar, porque a gente de onde a gente veio, ninguém ensina isso. E nós, MEIs, independente da área de atuação, a gente acha que a gente nunca pode estar nesses lugares que vocês estão colocando empreendedores reais. Eu venho de vários encontros de MEIs e a maioria não acha que pertence a esse lugar, de empresas grandes, às vezes não se inscrevem, às vezes não vão porque tem vergonha. Que roupa que eu vou? Como que eu vou comer cabelo? Uhum. Porque eles começam a colocar empecilhos de pertencimento, de merecimento. Poxa, eu não vou lá naquele lugar, porque como que elas vão me olhar? E aí eu tenho a minha maior cara de pau possível do mundo, porque eu sempre falo, eu já tenho um não, eu vou atrás da humilhação. Essa é a minha frase para a vida. Eu uso isso na vida. Vocês têm ideia? Eu uso isso na vida. O não eu já tenho, vou atrás da humilhação. É uma capacitação, eu já sei. Inclusive, eu ainda falei para a Cris, eu já... É de finanças, eu já tô, tipo assim... Eu já tô saturada de tanto aprender, só que eu tenho que botar em prática. Mas eu vou porque é tua empresa. Se tu me convidou, é porque tu me queres lá. E eu sempre acho importante isso, a gente aceitar um convite de uma pessoa que quer a gente lá, que faz questão, porque senão ela não convidava a gente, né? Então, eu falei, não, eu vou, de qualquer maneira, eu vou aprender algo novo. E aí, o minha virada de chave foi, eu falei para todas as minhas clientes de semana, vocês têm que ver o Previdência lá da mulher, lá da Elo. E sabe o que que foi? Aí eu Sabe- disse assim, ó, 100 pila só, tu gasta com coxinha, guria. E- Aí, o que eu fiz? Passei para todas as minhas clientes. Não, juro. Aí, a minha cliente ontem, tá, mas Índia, como é que funciona? Eu falei, ó, manda mensagem pra mulher aí, eu não sei as informações todas, só sei que é 100 pila. E 100 reais a gente consegue botar na Vamos falar conta. E olha, a gente acha que não é pra gente. E engraçado, Isso. quando a gente formulou o curso, a gente pensou, tá, vamos falar do futurismo. Uhum. O futurismo é um plano que tá aberto, né? Então é um plano de uma empresa E é recente? fechada, mas que outras pessoas podem ter acesso. E por não ser um plano de banco, tem uma taxa administrativa menor, enfim, né? É mais porque é atrativo. absurdo essas taxas. E aí, o que que acontece? A gente assim, será? E olha só, a gente também não Uhum. confia, né? Não. No potencial nosso. Não. E aí, é interessante porque é um planejamento de longo prazo, É. né? Então, a gente está tratando agora do dia a dia, né? Entrada, saída, tal. Mas o planejamento de longo prazo é tão importante quanto, porque a gente vai chegar lá Claro, no com futuro. E como é que eu vou estar? E aí, quando a gente fala dos MEIs, mais ainda, mesmo a gente que é assalariado, a Previdência Social e INSS vai ter um teto, cada vez esse teto baixando, tá virando piso, e não vai conseguir atender todo mundo. E aí, como é que eu vou E estar às lá na vezes nem vai frente? suprir a necessidade lá do teu futuro. Como é que Com a gente certeza vai não estar? vai. E aí, a gente fala de mulheres, Uhum. geralmente a gente vive mais que os homens, Sim. e poupa menos para o futuro. A gente é a geração sanduíche, a gente cuida dos filhos e vai cuidar dos pais. Uhum. Nem sempre a gente vai estar lá, podendo todo dia estar trabalhando, atendendo o cliente. Vai ter gente que vai depender, né? A gente vai ter que ter esse cuidado, né, com a família. A gente ganha menos do que os homens? Ganha menos. Tem o E gap aí salarial? a gente não poupa lá para o futuro, a gente vai precisar. Então, assim, ó, foi muito interessante escutar no final o depoimento da Laura e da Laís falando assim, elas se interessaram por Sim. previdência. Eu falei, nossa, gente, é um planejamento. É algo mais futuro que você tá plantando Isso. uma sementinha pra colher, né? Isso, exatamente. E é aquele pouquinho que tu vai botando e o juro composto vai trabalhando por Uhum. ti. E lá na frente vai ter. Aham. Né? Então, foi muito legal. Legal esse teu depoimento. É que a Janara. tendência da área da beleza é aposentar muito mais cedo de qualquer outra área, né? Porque a gente trabalha sempre fazendo a mesma coisa, né, André? Tu tá sempre com as tuas mãos, tu tá sempre com o teu ombro, tu tá sempre com a lombar. A gente tá sempre Tem trabalhando o esgotamento físico. o esgotamento claro. físico, o mental. E quando a gente não se cuida, não se coloca em primeiro lugar, tende a quê? A falhar. Porque daí... Eu costumo dizer que máquina sem manutenção para. Sim. Então é muito E aí, isso. hoje, a gente tá muito doente emocional, né? A doença emocional tá falando muito mais alto que a gente. Então, se torna o quê? Aquela empresária, aquela empreendedora da beleza é aquela mulher que sempre cuidou de todo mundo, sempre encaixou todo mundo, tá lá sábado trabalhando até 10 horas da noite, e domingo prefere dormir
faz o almoço da família e vai dormir, né? Então, imagine quanto tempo essa mulher vai durar. Então, eu tenho uma amiga que me ajudou muito nesse meu processo de sublocação de espaço, que inclusive sublocou o espaço dela para mim por 2 anos. E eu tenho, nossa, uma parceria de vida até hoje com ela. É uma mulher incrível, que ela é uma cabeleireira sensacional, mas o ombro dela tá travando. Uhum. E aí ela fala, Índia, o que eu vou fazer agora? Como ela vai ter que se preparar, né? Aí ela Se assim, preparar Índia, o pra que eu esse vou fazer momento. agora? Ensina as mulheres a fazer mechas como você. Ai, eu não tenho... Ai, não consigo. Consegue, eu vou te ajudar. Mas tu tem que querer. Porque aí as pessoas ficam, não, eu não vou conseguir ensinar. Porque daí a gente tem que automaticamente pensar o que a gente vai fazer, já que o meu braço travou. E a grande maioria para de trabalhar e fecha tudo. Uhum. Entende? Então, essa previdência trouxe esse olhar, esse olhar de, nossa, é possível me aposentar com dinheiro legal, com os 10 mil, E é possível com para 7, todos, né? para todo E é mundo. possível para todos, Porque as pessoas, os bancos em si, eles não vendem isso para a gente que é MEI. Né? Eles não colocam a gente nesse lugar. Eles colocam que a gente não consegue, que a gente tem que fazer, trabalhar dentro do banco, para daí o banco liberar algo para a gente, para que a gente se torne cliente do banco. Um cliente VIP. É. Cliente que daí vai ter acesso a outros serviços, sim. Mas bem interessante esse teu ponto de vista. E Andriele, como é que foi para ti essa experiência do curso? Para a gente Então, já ir caminhando para o final aqui da nossa foi conversa. algo que eu já estava procurando, né? Que a partir de dívidas financeiras, eu comecei a ter uma planilha, né? E uma organização, conseguir olhar realmente entradas e saídas, olhar o faturamento bruto, olhar os meus gastos. Então, foi algo que eu já estava à procura, né? Foi bem gratificante em estar lá no meio de várias mulheres, né? Que também empreendem, que são áreas de atuações diferentes. E também achei muito legal porque cada uma tem o seu desafio, né? Tanto físico quanto financeiro. Então, também sou muito grata a elas e a Futurize por disponibilizar essa capacitação, né, pra gente, que é realmente uma organização atual, uma organização de futuro, né? Então, chegou no momento certo, eu vou aproveitar, eu espero que vocês também aproveitem, porque a Elos veio com esse plano, né, de investir no teu futuro realmente, que é para te se precaver, né, para te ter ali uma reserva né? financeira, Isso, um uma futuro. reserva, não Uma passar por estabilidade. isso, uma instabilidade, né, um pouco melhor, não ficar sempre todo início de mês batendo cabeça, meu Deus, como é que eu vou pagar isso, pagar aquilo? Então, ali eu aprendi bastante sobre o Prolabore, que é algo também que eu estava com dificuldade de, né, de tirar o meu valor, de me autopagar, né, para minha empresa. Então, são pequenas coisinhas, pequenos ajustezinhos que a gente vai dando um passo, né, inicial, e daí, a partir dali, sim, tendo uma segurança, né, financeira, tendo uma instabilidade financeira. Então, foi, assim, um divisor de águas, foi uma virada de chave, como a planilha que eu já estava usando também já estava, né, me ajudando nesse processo. Então, foi muito bom pensar que, por mais que eu segui essa minha área de MEI, empreendedora com a massoterapia, eu posso me precaver, né, lá no futuro, ter uma reserva, ter algo que eu não vou ficar preocupado. Meu Deus, taxa de banco, meu Deus, será que o banco digital vai cair? Meu dinheiro vai ficar trancado? Então, tem toda essa preocupação, né, onde a gente investir também, que tem que ter segurança, né? Então, a Elos apareceu no momento certo e sou muito grata pelas meninas, pelo convite. Desse Futurize, né? Legal. E Laís, como é que foi a primeira vez que a gente abre as portas para uma capacitação, para um workshop, enfim, para um bate-papo, né, para empreendedores da região, né? A gente sempre trabalha muito com o nosso público, né, que são os participantes dos planos, ex-funcionários ou funcionários, né, do Grupo Axia, enfim. Então, para a gente foi algo diferente. Como é que foi, Laís, abrir as portas para as meninas? Foi muito legal, foi uma experiência muito fantástica, assim, a gente
trouxe o tema, tentou abordar o tema da forma mais leve possível, né, para ser interessante, e a gente percebeu que teve um super engajamento, que elas se interessaram demais, né, até repercutiu mais a questão do Futurize, elas se interessaram pelo plano, e foi o que a gente falou, assim, né, porque existe um propósito por trás disso. A independência financeira, né, tu ter uma reserva financeira é ter poder de escolha para sair, às vezes, de um trabalho ruim, de um lugar que não te faz feliz, de um relacionamento que não está te fazendo feliz, né? Qualquer situação de mudança, qualquer emergência, tu poder ficar doente, ficar com dengue uma semana e estar em casa tranquila, sabendo que tu tens uma reserva para te sustentar durante aquele período. Então, foi muito legal, assim, ver essa possibilidade nos olhos das meninas, né? Olhando lá pra gente e se interessando pelo futuro, por ter planejamento, por ter metas, né? Por traçar metas para o futuro. Foi bastante legal. Bom, obrigada. Obrigada pelo depoimento de vocês, por compartilharem a história. Eu queria aqui finalizar assim com se vocês pudessem dar um conselho às outras mulheres que estão no início da caminhada lá. Hoje vocês já têm uma trajetória, vocês olham para trás e veem tudo que passaram, né? Uhum. Vocês pudessem dar um conselho para conquistar a independência financeira, um primeiro passo, qual seria? Bom, eu vou aproveitar a oportunidade que eu estou tendo aqui para anunciar o meu novo projeto e também falar um pouquinho deles, da importância da gente estar em comunidade. Falei bastante disso hoje, porque o meu novo projeto, através da gestão através da gestão empresarial, eu vi a necessidade de ter algo específico para a área da beleza, algo que a área da beleza, as empreendedoras se identificassem e pudessem estar ali se pertencendo, estudando, avaliando, crescendo, se destacando, né? Então, hoje, o lançamento do meu clube Donas da Beleza. Eu estou lançando esse projeto hoje, que é uma comunidade para mulheres que empreendem na área da beleza. E dentro dessa comunidade, eu vou trazer muito da minha expertise de empreender de forma real, de forma leve, de forma consciente, trazer muita a minha experiência das dificuldades, das soluções práticas, né? Porque nada melhor do que uma empreendedora real falando para outra empreendedora real, né? Quebrar um pouco desses tabus, desses coaches, desses gurus de internet que vendem muito curso e mais na prática não fazem acontecer. Porque nós, empreendedores reais, a gente precisa do mão na massa, da expectativa, a gente cria uma expectativa para que a gente crescer e aparecer, né? Então, o Donas da Beleza, ele vem trazendo esse potencial de resgatar essa mulher que está lá empreendendo sozinha, que é difícil, é desafiador demais empreender sozinha. A gente se sente frustrada, a gente acha que não é só um mar de rosas. Não, a gente sente acomodada demais, acha que nada que a gente está fazendo está dando certo, a organização financeira não está dando, a gente trabalhando, não consigo me organizar porque só passam planilhas difíceis, e, na verdade, é só questão de dedicação, é questão de se organizar, né? Então, o Donas, ele vem trazendo um pouco da minha experiência desses 8 anos empreendendo, e também trazendo a expertise dos 3 anos que eu vim estudando gestão empresarial. E aí, como eu faço as coisas se tornarem mais fácil para mim poder aprender, eu consiga ensinar para elas dessa forma. Não somente eu, né? Porque tem muitas instituições que eu me formei nos cursos, tenho muito material para disponibilizar. Vou falar, inclusive, de vocês, da previdência de vocês. Vou fazer questão de falar disso dentro do Donas, porque é importante elas se colocarem nesse lugar de se cuidar, de pensar no futuro, de se colocar ali à disposição, sim, de se amar, de se respeitar hoje, mas de pensar no amanhã também. Então, o Donas nasce para resgatar essa mulher empreendedora da área da beleza, para ela aprender, se conectar, estudar gestão de negócios e saber se colocar no seu lugar. Então, hoje, respondendo a tua pergunta, eu indicaria que as mulheres se encontrassem a sua manada, estudassem juntas, conseguissem conversar, se unir, se despertar, estudar, gente, não é vergonhoso estudar, ler um livro, pelo menor que seja o livro, o vídeo do YouTube, menor que seja, estudem, porque esse conhecimento ninguém nos tira, ninguém nos rouba e ninguém pode fazer a nossa parte.
Então, estudem muito. E aí, o Clube Donas da Beleza, ele está disponível já, daqui a pouquinho já vai estar disponível no Instagram aí, com a minha beleza, com a minha fala, mas também com muitos profissionais incríveis aí que eu conheço, que são os meus professores, que foram meus professores, que são minhas consultoras, que estarão lá, até mesmo as minhas colegas de trabalho, de profissão, né? Vão estar lá dando dicas e trazendo essa leveza de empreender na área da beleza, né? Porque não é um mar de rosas, mas também a gente não precisa problematizar, trazer problema para tudo que acontece no nosso dia. A gente arruma uma solução e se torna tudo mais fácil, né? Legal. Obrigada, Nada. Indianara. Andriele? Então, eu indico que a independência financeira, ela muda tudo, né? Muda o olhar, muda o jeito que vive. Então, eu indico vocês realmente a se priorizarem, né? Realmente entender o que você está precisando, realmente se é um curso de gestão, se é realmente investir, né, na Previdência, na Elos, é algo que vai mudar tudo, vai mudar a tua vida, a forma como você lida com o, o financeiro. Então, é isso, né? Eu acho que a gente que se prioriza, a gente muda tudo, a gente acaba mudando a forma que vive, mudando a forma que ganha dinheiro. Então, a Elos também entra aí para ajudar a gente nessa questão de futuro, né? Então, essa empresa apareceu na hora certa, então espero que todas aproveitem também e vá conhecer um pouquinho melhor da Elos Previdência, que é a Futurize. E é isso. Obrigada, Andriele. Obrigada. Laís? Primeiro passo, assim, qual seria o primeiro passo? Bom, a gente falou isso lá na apresentação que a gente fez para as meninas, né? O primeiro passo é ter o controle financeiro, é saber quanto tu ganha, quanto gasta e aonde tu gasta. E assim, a ferramenta ideal é a ferramenta que funciona para ti. Pode ser planilha, pode ser, né, o caderninho, o celular, o teu bloco de notas lá. E depois, né, o segundo passo, em seguida de se planejar, de saber quanto ganha, quanto que gasta, é fazer a reserva. Né? Como a gente falou aqui, ter uma reserva de emergência, ter uma reserva para o futuro, é tu poder escolher, é tu poder ter uma vida melhor, é tu poder sair de onde tu tá, né? Ou manter o teu padrão. Mas esse é com certeza o segundo passo que tem que dar e todo mundo precisa. Vamos tentar resumir. Então, a gente tem um primeiro passo que é o controle básico, né? Do quanto entra, o quanto sai, onde é que está, né? O ralo está indo para onde, né? Qual é o gasto que eu tenho que segurar e ter essa noção. Isso tanto na vida de empreendedora quanto na nossa vida pessoal, Sim. né? O segundo seria, a gente falou aqui de alguns imprevistos que acontecem, a reserva de emergência, né? Então, a reserva de emergência é o segundo passo. E a gente pode considerar que o terceiro seria ter essa visão mais de longo prazo, o poupar, o investir lá para o futuro, um futuro que a gente tem dificuldade de se enxergar lá na frente, né? Mas a gente vai chegar. Se Deus quiser, todos vão chegar, né? Sim, com saúde. Então, como é que esse seria o terceiro passo, né? Como eu já consegui me controlar aqui, eu já consegui ter a reserva para imprevistos, fiquei doente, quebrou o carro, né? Um familiar precisou de ajuda, e o terceiro seria a gente conseguir separar uma partezinha lá para o futuro. A reserva do futuro é tanto investimento quanto previdência, os dois juntos, que é o ideal, né? Ter essa visão. E, como eu falei lá, é criar uma meta. Né? Tu tens que ter uma meta. Tu não pode nadar sem saber para onde tu estás nadando. Então, colocar uma meta lá. Eu quero, com 50, 60, 70 anos, ter tantos reais guardados para eu poder, né, viver bem. Uma renda de tanto. Uma renda mensal, de tanto. Né? Legal, legal. A meta é o pulo do gato. Né? É o Porque aí a meta tu se move para chegar lá, né? É interessante. Na área da beleza a gente usa meta. Sempre indico usar meta para saber o que tu vai, aonde que tu vai fazer propaganda, como falar o que falar nas tuas redes sociais ativas, qual produto tu vai mostrar mais, porque qual produto tu vai ter que vender mais naquele mês, produto ou serviço, né? Que tu vai ter que vender naquele mês para poder chegar na tua meta. Então, isso é muito legal, porque daí tu proporciona, tu já sabe onde pisar. Então, essa semana eu preciso vender mais pacotes mensais ou mais alongamentos, e aí para atingir lá os 3, 4 mil que eu quero fazer no final do mês de março, um exemplo, né? Então, isso se torna
torna mais leve para a cabeça da gente. Então, quando eu aprendi a fazer esse tipo de conta leve, aí eu falei, poxa, eu preciso passar isso aí, né? Ensinar, né? Tanto conhecimento vai morrer aqui, só eu vou morrer com tudo isso aqui para mim. Essa Não, troca é importante. essa troca é né? importante, Legal. assim, é saudável, porque daí a gente também se põe nesse lugar, né? Tipo, olha que legal, ela me ensinou, talvez eu consiga. Então, até 3 semanas atrás eu falei, cara, quanto que eu saí da capacitação da Elos, eu cheguei no salão e falei, cara, quanto que eu preciso quanto que faltou para bater minha meta? Não fiz mais essa conta. Aí eu cheguei lá, fiz e falei, pô, tem que fazer tantos por dia e até dia 31 eu vou conseguir alcançar. E aí eu pensei, eu falei, nossa, é menos do que eu imaginava, porque eu tô tão no automático que daí chega só no dia 31 eu fecho e falo, tá, fechou. Vou pagar Mas, o aluguel, tipo, comprar produto. Aí não, fala, "Bora." fechou ali. Não, eu me pago já. Eu já me pago. Mas, assim, tu já começa a ter noção de que tu vai investir, o que tu não vai, ou se tu pode se divertir um pouquinho mais no final de semana ou não. Isso é o que a gente equilíbrio. fala, que a independência traz a liberdade de escolha, né? É porque a gente liberdade... porque eu ainda sou mulher, né? E a gente acaba esquecendo desse papel que a gente é mulher, que a gente tem desejos, vontade de passear, vontade de ir para compartilhar com as amigas, fofocar, né? E aí eu sou solteira ainda. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho ainda compartilhar, ainda tenho que sair para compartilhar e realmente ter esses momentos, porque daí também a gente tem que ser mulher, que eu esqueço às vezes de ser mulher, de me colocar nesse lugar de tipo, que eu só sou mãe, eu só sou empreendedora, eu só sou a índia manicure, ou a índia empreendedora, a índia colega, né? Mas eu acabo esquecendo de ser a índia mulher. Então eu tenho reserva até para ser a índia mulher. Então eu falo, poxa, final de semana eu vou poder gastar quanto? 50, 100? Aí eu escolho qual rolê que eu vou. Legal. Então eu acho essas metas bem legais. Porque tu fala assim, pô, até sexta eu tenho que fazer isso para o Unha de Maria. E a Índia mulher vai poder gastar quanto? Daí eu boto ali um 100zinho, um 50, daí eu escolho o rolê que eu vou. Qual bar que eu vou, ou o que eu vou comer, ou o que eu vou me divertir com minhas amigas. Então isso se torna uma forma fácil também, né? E essa liberdade que a gente quer ter, né? E aí, pensando mais no longo prazo, essa liberdade, talvez, poder sair de um emprego, poder, né? Investir mais. Investir. Então, assim, o poder de escolha é muito importante, né? E é para esse lugar que a gente tem que ir. E é muito importante essa ajuda, essa troca, né? Então, eu queria agradecer muito a vocês por estarem aqui hoje. Eu sei que a Indianara e a Andriele tiveram que deixar de atender algumas clientes para estarem aqui. Então, agradeço muito. Espero, né, a hora que a gente lançar esse podcast, que vai estar lá no nosso canal do YouTube, nos streamings, Spotify, enfim, disponível em todos esses streamings. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo, essa troca, porque elas deixaram de estar lá para estar aqui, né? Para estar compartilhando essa experiência com vocês. Então, agradeço demais. E convido vocês a nos seguir também, né? A seguir a elas nas redes sociais. A gente também vai compartilhar a rede social de vocês, que eu também dei uma fuçadinha. Ó, é uma rede social top, tá? Profissional. Então, a gente vai compartilhar aqui, tá? No final do podcast também a rede de vocês. E até breve. Até breve, até o lançamento desse podcast. Valeu.